Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus em Cristo desde já possa abençoar nossas vidas, viu? Deus é fiel e muito fiel para conosco. Oh, glória! Meus irmãos, eu acredito que Deus, Ele sempre tem uma maneira de se comunicar com cada um de nós que o buscamos. Isso é uma realidade. É uma realidade que todos aqueles que buscam o Senhor vivem essa experiência. Muitas das vezes o Senhor fala conosco quando nós deitamos, dormimos através de sonhos, quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, quando nós estamos fazendo os nossos afazeres, cultivando, cuidando. E comigo, ultimamente, o Senhor tem adotado uma estratégia muito boa e eu tenho gostado, viu? Eu tenho gostado por dois motivos. Primeiro, que eu consigo me conectar com aquilo para o que a gente foi criado, na verdade, para o que a gente foi criado, e automaticamente eu acabo beneficiando quem convive comigo. Eu estou falando da prática de cuidados domésticos, né? Isso eu acho que é meio confuso na cabeça de alguns homens de entender, mas não é nada de bicho de sete cabeças, não é problema, não. É uma forma de que nós temos que reaprender, nós homens temos que reaprender e entender que isso não vai ferir nossa honra e nem vai diminuir a nossa masculinidade, não. Tem homem que não lava prato, tem homem que não varre casa, tem homem que não lava roupa, tem homem que não faz comida, porque acha que essas coisas só as mulheres têm que fazer. E isso é um perigo, pensar e agir dessa forma nessa modernidade que nós temos aprendido, né? Acerca de muitas coisas que lá atrás foram nos ensinadas de maneira errada. Então, se nós não pararmos para poder observar o que está sendo ensinado para que a gente venha evoluir como ser humano, como esposo, como filho, como servo, a gente vai permanecer na ignorância e a gente não vai ser abençoado, né, meu irmão? Não vai ser abençoado, vai ficar sempre batendo na mesma tecla ali, porque temos que aprender para poder evoluir. Ninguém evolui sem primeiro aprender, pode ter certeza disso. E dentro, né, dessa experiência de lavar prato, geralmente quando eu estou passando roupa, lavando prato, que ali eu estou um pouco mais parado, né? Aí o Senhor vai lá e começa a falar algumas coisas no meu coração. E é interessante, né, que quando a gente vai lá para Gênesis, e quando pega o propósito para o qual o homem foi colocado no jardim, cuidar, cultivar, né? Ele tinha aquela missão ali de cuidar ali do jardim, de fazer as coisas ali acontecerem no jardim. E quando a gente se depara com essas situações, a gente vê que nós estamos exercitando a essência daquilo a qual nós foi criado para poder fazer, né? E aí o Senhor sempre se conectando. E aí é o que eu digo, eu sempre digo quando eu tenho a oportunidade de pregar acerca das funcionalidades que Deus nos criou, que todos nós temos o nosso jardim, o jardim do Éden, né? Aonde o Senhor fala conosco. Pode ter certeza que todo homem que procura se enfiar em algum afazer a qual conecte ele com aquilo a qual ele foi criado para poder fazer, baseando-se em Gênesis, pode ter certeza que ele vai ali, se tiver em comunhão com o Pai, ele vai ser tocado, alguma coisa vai acontecer de diferente, e eu tenho certeza que tem pessoas que já estão se identificando com o que eu estou falando, né? E eu te convido, homem, te convido, se você não tinha essa prática de ajudar
a sua mãe, se você é solteiro, a sua esposa, se você é casado, o seu irmão, se você mora com ele, ou sua irmã, eu não sei. Pode ter certeza que isso não vai diminuir de você ser homem, mais homem, menos homem. Ao contrário, além de você fazer o que é certo, você vai estar ajudando quem convive com você. Pode ter certeza disso. E hoje pela manhã eu estava ali lavando meus pratinhos ali, né? Lavando, e o Senhor começou a ministrar acerca da tentação de Cristo. Quando ele saiu do Jordão ali, né? Quando ele foi batizado segundo as Escrituras. E Jesus, capítulo 4 do livro de Lucas, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dizes a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempos todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos anjos acerca de ti que te guarde e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com teus pés em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus irmãos, o que me chamou a atenção quando eu estava ali lavando meus pratinhos: ô glória, lave prato, viu, homem? Que Deus vai falar com você. Vai sim. E ali eu estava ali, e o Senhor me trazendo essa mensagem aqui, essa passagem. E algumas coisas foram ministradas dentro do meu coração, que eu creio que foi o Espírito Santo, acerca da sabedoria. Da sabedoria. A gente tem vivido em um tempo onde muitas pessoas têm adquirido sabedoria para poder se exaltar, se aparecer, mostrar que sabe mais, para ser reconhecido entre todos que, pô, aquele cara ali é inteligente, aquele cara ali é inteligente. Mas quando a gente se depara com essa passagem e vai fazer uma comparação de quem essas pessoas que procuram adquirir sabedoria, a gente vai ver que elas se aproximam mais do opositor do que daquele que está trazendo o que é certo. Porque observe, Satanás aqui, ele está se mostrando conhecedor da palavra, correto? E ele está usando a palavra de uma forma a qual viesse distorcer o contexto da palavra. Ele usa de uma maneira descontextualizada. Observe isso. Quando ele vai dizer aqui, ó, que quando ele leva Jesus no pináculo do templo, ao que ele diz, vamos lá. Porque está escrito: mandarás os teus anjos acerca de ti, que te guarde e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com os teus pés em pedra, em alguma pedra. Ou seja, ele estava usando a palavra de uma maneira distorcida para fazer com que Jesus viesse
ter uma atitude que estava fora do contexto da mesma palavra que ele usou. E Jesus, com a sabedoria, usando a sabedoria de maneira certa, de maneira correta, ele vai lá e diz: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele usa o contexto da própria palavra que o inimigo usou para tentar driblar a mente dele daquilo que eles tinham que fazer. Ou seja, então quando a gente pega a sabedoria para poder ser usada de maneira a qual só venha nos enaltecer, venha mostrar que a gente sabe, nos fazer melhor diante dos irmãos, de quem a gente está palestrando, que eu não vou nem falar, pregar, porque quem usa a palavra de maneira só para se enaltecer, dizer que sabe, não está pregando, está se enaltecendo, está palestrando, vamos se dizer assim. Sou bem radical em relação a isso, porque o nosso tempo é muito precioso, irmão. O nosso tempo é muito precioso. E 30 minutos que a gente pare para poder ouvir alguém que não tenha conteúdo para edificar nossas vidas, que não vai falar nada para poder edificar nossas vidas, é antibíblico. É antibíblico. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, ele vai nos ensinar que o homem que é criado segundo a imagem de Deus deve falar só palavras que venham promover e edificar a vida de quem está te ouvindo. Depois você lê lá em Efésios 4, que ele vai dizer assim, ó: aquele que mentia, não minta mais, mas antes saia da vossa boca somente palavras que venham edificar e promover a vida daqueles que o ouvem. Ou seja, palavras que gerem vida, e não que venha me colocar contra meu irmão, não que venha me colocar em uma situação a qual eu venha desconfiar de quem Deus está usando, seja através de dom, seja através de talento. Ah, meus irmãos, tem coisas que não desce, sabe? Não desce mesmo, porque são maneiras terríveis que têm sido introduzidas no meio da igreja somente para poder causar divisão, E aí eu lhe pergunto, uma pessoa que age desta maneira, ela está mais próxima de quem aqui, segundo o capítulo 4 do livro de Lucas? Ela está mais próxima de quem? De Jesus, que usou a palavra para poder trazer a clareza, do que de fato a palavra ela diz, ou daquele que estava usando uma palavra para poder causar confusão, causar separação, causar coisas que viessem dividir? Obviamente a gente enxerga aqui que se aproxima mais do acusador, do diabo. Meus irmãos, é uma realidade, é dura às vezes de ouvir, até mesmo por conta de 3 situações que eu estava até falando ontem na escola bíblica dominical, de 3 situações que acontecem em nós seres humanos. Observe que, segundo a ciência, dentro da psicologia, existem 3 pontos muito importantes acerca de quando vamos reagir a uma situação, que está muito ligado ao hipocampo, amigdala e o cortês pré-frontal. São 3 situações que, quando a gente vai pegar o hipocampo e a amigdala, a gente vai ver que muitas coisas dentro dessa parte do nosso cérebro, né, esquerdo e direito, está ligado à emoção, está ligado a sentimentos, a lembrança, a artes, desenhos. E muitas das nossas decisões, quando a gente toma, segundo a ciência, estudos que foram feitos, está ligado a esses 2 campos do nosso cérebro. Aí chega-se à conclusão que 90% das nossas decisões são baseadas nas nossas emoções. Somente 10% consegue acessar esse cortês pré-frontal, aonde
a gente consegue dar o nosso veredito com base naquilo que é certo, com base naquilo que é verídico, sem emoção, dentro de uma sensatez boa, entendeu? Dentro de uma essência a qual a gente não venha, sabe, nos favorecer emocionalmente, mas dentro da razão. Somente 10% das pessoas. Então, muitas das vezes, como eu estou falando isso aqui, muitas das vezes, quando nós reagimos a alguma situação, é por conta daquilo que está dominando a nós. Mas se a gente pedir ao Espírito Santo, ele faz com que a gente venha julgar segundo ao que é certo, ao que é verídico. A gente não vai julgar porque é nosso amigo, a gente não vai defender porque a gente anda junto, mas a gente vai ser sensato em dizer, poxa, tá errado, tá errado. Tá errado e aceitar que tá errado, porque nós somos seres humanos, eu erro também. Eu erro. Você erra que está assistindo esse vídeo. Todos nós erramos. Entendeu? O que não é aceitável é a gente ver errando e apoiar o erro. Aí é problema, né? É problema porque 2 errados só vai dar força ao erro. 2 errados só vai dar força ao erro. Pode ter certeza disso. Então, que a gente venha usar a sabedoria da maneira certa. A sabedoria, se nós formos olhar segundo as escrituras bíblicas, ela serve para poder disciplinar o homem. Salomão vai dizer no livro de Provérbios, né, que a sabedoria, ela serve para poder dar rumo à vida do homem. Ou seja, serve para poder fazer ele se posicionar, estar, adquirir tudo aquilo que vai fazer bem para a vida dele. A sabedoria tem que ser para isso. O apóstolo Paulo, ele vai refutar que a sabedoria, para sua exaltação, ela é vã, ela incha. Ele vai dizer que incha, o saber incha. O saber demais para si mesmo incha. E o que incha, meu irmão, fica muito acumulado. fica obeso de sabedoria. E a obesidade a gente não enxerga com os olhos bons, né? Imagine uma pessoa obesa de sabedoria, misericórdia. Meus irmãos, e interessante, né, que Tiago também ele vai falar sobre isso. Tiago, o livro de Tiago, ele fala sobre a sabedoria divina e ele fala sobre a sabedoria terrena, né? Ele fala que a sabedoria divina, dentro de uma linguagem mais direta para nós entendermos, já dentro de uma interpretação, ele vai dizer que a sabedoria divina, ela nos aproxima mais do caráter de Cristo, mas a sabedoria terrena não, ela nos dá comparação com o diabo aqui, ó. Por quê? Ela busca glória para si mesmo, a sabedoria terrena, glória para si mesmo, autoconhecimento, exaltação, quer aparecer, eu sei, meus irmãos. Se a gente ler um pouquinho mais a Bíblia, pode ter certeza que a gente vai ver quem a gente de fato deve parar para poder estar ouvindo. A palavra de Deus, ela não foi feita para poder causar divisão, ela não foi feita para poder dizer que eu sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. A palavra de Deus, ela não foi feita para poder criar partidos, não. A palavra de Deus, ela foi feita para poder nos mostrar aquilo que antes a gente não enxergava por conta da cegueira espiritual que existia dentro de nós e vivíamos como loucos pecadores sobre este mundo, sobre a face dessa terra. E quando ela chega nas nossas vidas, nos mostra uma realidade que antes para nós era normal, né? Um erro que antes era normal, e aí agora a gente passa a agir de maneira que corresponde o querer e a vontade de Deus,
E automaticamente, através de nossas vidas, a gente transmite isso para o próximo, entender que deve agir, viver e ser igual àquilo que Deus introduziu em nós. Se isso não acontece, anátema. Se isso não está acontecendo, se o que sai da minha boca não promove edificação na sua vida, tem alguma coisa errada. Não é evangelho. Mas se o que sai da minha boca te faz criar raiva do irmão, que por alguma coisa que eu falei você consiga fazer uma associação, tem alguma coisa errada. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho, pode ter certeza. Porque o que sai da minha boca tem que promover e edificar a sua vida. Exortações existe sim. Existe para poder nos mostrar o que é certo e o que é errado, para poder nos nos examinar, a ponto de enxergar em nós as falhas que precisamos tirar de nós, as coisas que precisamos melhorar. A exortação, ela serve para poder fazer isso e não para poder causar divisão, entendeu? Exortação que causa divisão não é exortação. Porque até se você for pegar o significado da palavra exortação, você vai entender que o sentido de que o significado traz é de auto se melhorar, é de auto se reconhecer ali, pô, é verdade, eu preciso mudar isso em mim, eu preciso mudar isso em mim, poxa, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso me achegar mais a Deus. A exortação, ela serve para isso. Mas quando sai uma palavra lá que eu nem sei qual é o nome dá, que automaticamente alguma coisa que foi dita ali me faça lembrar de alguém que o que foi dito tem na pessoa e me crie ali um sentimento de, poxa, eu não vou acreditar mais em fulano de tal, porque isso eu vi nele, que não sei. Meus irmãos, capítulo 14, né? É 14? Eu acho que é, do livro de Romanos. Eu não sou muito bom de gravar não, mas capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático quando ele diz assim, ó, é 14 mesmo, tolerância para com os fracos na fé, ou seja, aquele que come a comida mais pesada não deve julgar quem não come, e quem não come não deve desfazer, ou seja, olha que exortação, né? Tipo assim, de nos aproximar um do outro. Você tá entendendo? E aqui a gente pode até aplicar no meio da sabedoria. É interessante isso, velho, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê em momento nenhum apóstolo, nenhum homem que foi usado aqui inspiradamente por Deus dizer que falar coisas que venha te fazer sair do meio daqueles que estão convivendo, comungando com você, sabe, servindo com você. Ao contrário, o tempo todo chamando para poder se unir, chamando para poder, aos que estão aí praticando tais coisas, chama ele, conserta, sabe? Os rebeldes, os que se rebelam, os que se levantam contra, pode ter certeza que eles vão tomar o rumo dele, porque não fica não. O próprio Senhor, ele se obriga de tirar do nosso meio aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que está atrapalhando a sua igreja de romper, de avançar, pode ter certeza disso. Eu falei mais de muito aqui, 24 minutos, meu irmão, mas vai dar certo, viu? Já deu. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos cada vez mais nos espelhar no exemplo de Cristo, usar a palavra, usar a sabedoria para poder somente nos levar mais perto de Deus, oh glória, e desfazer as mentiras de Satanás, oh glória. Deus abençoe, meu irmão.